Você já ouviu falar de pintura rupestre? Já se questionou o que ela representa e significa em nossa história? A pintura rupestre é o conjunto de desenhos, pinturas e inscrições feita pelo homem pré-histórico há cerca de 4.000 anos, nas paredes de cavernas ou nas superfícies de grandes rochas. Os especialistas não sabem com certeza qual a função dessa imagem, mas hoje elas são muito importantes para o estudo da pré-história, pois fornecem dados e informações sobre os costumes e o modo de vida dessa época. Os desenhos representavam animais e pessoas em cenas do cotidiano, como caça, agricultura e dança, além de eventos como o nascimento de um bebê ou a morte de alguém. Os animais retratados eram aqueles que serviam de alimento ou que atacavam o espaço habitado pelos homens, como bisontes, cavalos, mamutes e cervos. Também eram feitos desenhos geométricos, como círculos, pontos, cruzes e espirais. O significado desses símbolos ainda é cheio de mistério. Em outros casos, eram feitas marcas das mãos nas paredes. As pinturas eram feitas a partir de diferentes materiais, como terra, argila, sangue de animais e pigmentos obtidos de plantas, minerais e carvão vegetal. As cores predominantes eram preto, vermelho, laranja, amarelo e marrom. Eram utilizados os dedos ou pincéis feitos com pelos de bichos. Os desenhos também tinham uma função importante para os rituais religiosos. Algumas pesquisas já mostram que as cavernas onde eram feitas a arte rupestre não eram próximas às aldeias onde os homens viviam. Por isso, os pesquisadores acreditam que os homens pré-históricos encaravam essa atividade como algo que tinha um significado maior e precisava de um lugar especial. Outros especialistas afirmam que os homens pré-históricos acreditavam no poder das imagens que desenhavam. Eles imaginavam que, criando imagens de presas em situações de caça, conseguiriam caçar animais reais. Como as pinturas rupestres foram feitas em lugares isolados, dentro de cavernas, grande parte delas resistiu ao tempo. Elas podem ser vistas em vários lugares do mundo. Então, prof, o que nós podemos entender como arte rupestre? Arte rupestre, quinto ano, é um termo que é utilizado para as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes de cavernas, tetos, rochas dos homens pré-históricos. E como diz o texto, hoje essas artes elas são pesquisadas, estudadas pelos especialistas, que por meio dessas imagens conseguem entender um pouquinho do cotidiano desses homens, o que eles faziam, o que comiam, os animais que tinham. Então essas artes, elas ajudaram muito a entender o período da pré-história, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado algumas imagens dessas artes para vocês verem, tá bom? Após a leitura do texto, responda as seguintes questões. Questão 1. Em sua opinião, como a pintura rupestre nos ajuda a entender o período da pré-história? Então, aqui, quinto ano, você vai explicar como a pintura rupestre, no seu entendimento, ajudou os pesquisadores, nos ajudou a entender o período da pré-história. Então, aqui você vai colocar a sua opinião de como essa pintura nos ajudou a entender aquele período da pré-história. Questão 2. Cite duas características
dos povos da pré-história. Então, nessa questão, quinto ano, vocês vão citar 2 características dos povos da pré-história. No texto tem algumas características, mas se vocês quiserem realizar uma pesquisa na internet sobre esses povos da pré-história, vocês podem fazer também, tá bom? Aí vocês vão escolher 2 características e colocar no espaço deixado no roteiro, tá certo? Questão 3. Imagine que você está na pré-história, onde ainda não há registros por meio da escrita. Pense numa situação cotidiana e registre-a numa folha de sulfite, através de uma pintura rupestre. Você pode utilizar um pedaço de carvão ou até mesmo uma mistura de água com terra. Use sua criatividade e, se possível, compartilhe a sua arte com o seu professor. Então, quinto ano, agora é com vocês. Lembrem-se, na pré-história ainda não havia registro por meio de escrita. Então, os homens daquela época, os povos daquela época, registravam as situações que aconteciam por meio da arte rupestre. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar numa situação que vocês tenham vivenciado, uma situação do cotidiano de vocês, e vão realizar o registro dessa situação por meio da arte rupestre, tá? Aí você pode utilizar, como o enunciado diz, um carvão, um pedaço de carvão para registrar, ou até uma mistura de água com terra, tá bom? E quando vocês realizarem, vocês, por favor, nos mandem nos grupos de WhatsApp, tá bom? Nos mandem pra gente ver a arte de vocês, tá certo? Então, usem a imaginação, tá? E mãos à obra.